Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da DWL. Estou aqui com o nosso presidente, Dr. Walter Lopes, fundador da DWL, e ao seu lado, o diretor de redes e relacionamento, professor Carlos França. Bem-vindos, pessoal, ao primeiro episódio da DWL. É uma honra nós estarmos começando esse projeto junto com vocês. Eu fico contente, porque isso mostra o que nós sempre falamos da DWL, que a DWL é uma empresa inovadora. E nós estamos inovando sempre. Aliás, o próprio Carlos está aqui para confirmar, temos muitas coisas novas agora no final do ano, né, Carlos? Muita coisa boa. E a DWL mantém a sua marca de inovadora, empresa inovadora em todos os âmbitos, né? É isso mesmo, Dr. Walter. Nós estamos aqui com esse novo formato, né? Estreando esse novo formato. Acreditamos que vai ser muito útil para a rede, muito útil para a empresa, né? E como o Dr. Walter falou, a empresa está sempre inovando, né? Sempre trazendo coisas, novidades, né? Benefícios aí para os nossos clientes e para toda a rede. E principalmente para aqueles que não conhecem a DWL, tão pouca história sua, né, doutor? E, pessoal, é o seguinte, nós queremos saber o que vocês vão achar, né? O que vocês estão achando desse formato. Nós queremos fazer isso para que vocês conheçam mais sobre nós, né? Para que vocês conheçam mais sobre o Dr. Walter, sobre o Carlos. Quais são as projeções que nós temos dentro da DWL. E eu não me apresentei, né, doutor? Isso é uma falha minha. Eu sou o Felipe, né, responsável pela comunicação da DWL. Então, nós estamos muito felizes, né, de estarmos juntos nesse projeto que está começando agora, né, principalmente com esse podcast, para trazer mais informações para vocês. E antes de mais nada, doutor, eu acho que é muito importante, né, nós inteirarmos. Acho que tem muita gente ali nos CDVs, a gente vai entrar nesse assunto, mas muitas pessoas que conhecem a DWL ou já ouviu falar do Dr. Walter Lopes, mas de fato ainda não conhece sua história mais a fundo. Então, eu quero iniciar aqui esse podcast perguntando: quem é Dr. Walter Lopes? De onde veio? Como que foi a história do Dr. Walter Lopes? Bom, primeiramente, a história minha se confunde muito com a minha missão. Eu senti essa missão já lá pelos 14 anos de idade, quando eu comecei a ter um insight sobre a força da mente e como que você constrói coisas. Eu comecei a perceber que eu podia construir coisas com a minha mente. Foi lá pelos 14 anos. Agora, a minha história começa lá, quando a dona Rita Lopes teve a mim, lá atrás, em 1953, 1954. Uau. Né? Então, em 1953, 54, minha mãe já tinha tido uns 16 filhos. Então, Caramba. Minha mãe teve 23. E isso na onde? Qual que era a região? Aqui na região de Itápolis, no interior de São Paulo. Interior de São Paulo, legal. E aí, a minha mãe teve aqueles filhos, mas não tinha condições de cuidar, assim, de comida, sustentação. Eu tive, então, 14 irmãos que vieram a falecer. 14 irmãos. Dos 9 restantes, 23 menos 14 dá 9. Dos 9, nós tivemos 5 irmãos que foram dados assim que nasceram. Uhum. Então, eles têm sobrenome Oliveira, Covise, etc, etc. E ficaram 4 remanescentes, que são praticamente os 4 primeiros, que é a Cida, o Carlos, a Vilma e eu. Eu era o mais novo, e quando eu tinha 6 anos de idade, minha mãe também não conseguiu cuidar de mim, nem da Cida, nem do Carlos. Nos deu a todos, e a mim, especificamente, ela me colocou num trem, e vendo que o trem talvez me desse um futuro melhor do que estar com ela, ela me colocou no trem e falou: fique aqui, vou buscar uns doces e venho já. E ela não conseguiu cumprir com essa promessa. Ô, doutor, mas... Aí a gente foi, Deus dará, né? Criança de 6 anos de idade, na rua, pedindo esmola, etc, etc. Então, essa situação foi porque sua mãe, ela foi uma forma de querer te proteger? A minha mãe me deu, depois de adulto, eu fui procurar minha mãe, reuni toda a minha família, hoje eu praticamente convivo com alguns irmãos, e a minha mãe depois, quando eu me encontrei com ela, já adulto, ela disse: eu não tinha outra alternativa, eu estava doente. Eu estava com um filho morto dentro da barriga. E eu fedia. Então, eu tive que te colocar ali para dar para a tua sorte ser diferente. Uma sorte mesmo, foi lançada a sorte, né? E ela lançou o filho à sorte. Então, eu tenho uma gratidão muito grande pela minha mãe de ter tido a coragem. Depois, anos mais tarde, eu já me tornei um pouco revoltado, porque minha mãe tinha me colocado no trem. Mas aí, um dia, Deus... Eu estava dentro de um quarto hermeticamente fechado, que ali era um quarto onde meu pai adotivo guardava as escrituras que ele tinha, então ali era muito fechado aquele quarto. E ali eu ia para chorar. Eu chorava todas as tardes sozinho. Eu era adolescente, tinha 13, 14 anos.
E eu revoltado, perguntando para Deus, por que minha mãe me deixou no trem? Não é? E aí, quando um belo dia de tanto chorar para Deus, para que ele me desse a resposta, um dia eu estava, sabendo que eu estava sozinho dentro do quarto, uma mão enorme, eu senti uma mão enorme aqui no meu ombro esquerdo. Me lembro como se fosse Claramente. hoje. Senti, aí eu dei um pulo, porque eu estava sentado chorando numa escrivaninha. Se assustou. Me assustei, porque eu estava sozinho, de repente, uma mão no meu ombro. Eu dei um pulo, mas naquela hora que eu dei o pulo, eu não vi nada. Mas eu ouvi uma voz. Não foi a tua mãe que te colocou no trem, fui eu. Porque eu preciso de você lá na frente. Aí acabou meu trauma. Nunca mais eu me Foi preocupei. curado naquele momento. Não, eu me curei. Me curei, porque eu levei aquele susto, mas simultaneamente um relâmpago, uma voz, um trovão dentro de mim gritou. Não foi tua mãe que te pôs no trem, fui eu. Para de ser burro, né? Tipo, para de questionar. E você, lamentar, professor Carlos, você que é pastor, como você vê essa situação? Eu queria até perguntar para ele, desculpa aí. Claro, vai lá. Não, isso na verdade, quando a gente estuda a palavra, a gente vê que Deus escolhe. Né? Não é que ele tem filhos preferidos, mas ele escolhe cada um para um propósito. Né? E naquele momento, Deus estava mostrando para você, né, que ele tinha um propósito, que tinha que ser continuado, parar a alimentação, parar a vida. Né? Você vê isso na vida de José, na Bíblia, que foi vendido, né? De várias e várias pessoas que Deus usou, que Deus trouxe, né, para um grande projeto, né? Ele escolheu. Né? Escolheu e desviou o caminho para aquele caminho que era o certo. Exatamente, porque estava indo para um caminho torto, né? É. Da lamentação, da injúria, ansiedade, da revolta, do medo, né? Exatamente. E trouxe justamente esse alinhamento desse propósito. Sim. E aí as portas começam a se abrir, que provavelmente foi a gente conhece um pouco da história do Dr. Walter, né? Aí começou as coisas acontecerem de modos extraordinários. E se vocês me perguntarem, tá, e aí? Cadê o resto da resposta que você fez lá atrás, né? Certo. O resto é o seguinte, que há uma divisão nítida na minha vida de períodos, né? Então, dos 14 aos 21, eu descobri a força mental, uma coisa que eu começo muito pouco, né? Porque eu descobri que se eu quiser sentir frio, eu me preparo e vou sentir o frio. Mas se eu quiser sentir calor, eu me preparo e sinto calor. Sabe que durante muitos anos usei paletó e gravata. Hoje estou sem paletó porque peguei uma chuvinha aqui, pelo paletó molhado. Então, eu usei muito gravata e muito paletó. Em dias caloríssimos, né, dias quentíssimos, eu me condicionava. Estou no frescor de um ar-condicionado. E mesmo com gravata... Preciso aprender isso, tá um calor danado, né? Então, eu aprendi a lidar com a mente. E isso me ajudou muito. Aí, a partir dos 21, 22 anos, Deus me encaminhou para a macrobiótica, para a alimentação natural. Olha que legal. Eu curti a macrobiótica durante 10 anos. Você conheceu aonde isso? Eu conheci no Senac, num curso que estava tendo no Senac em Catanduva, com o tal de professor Darley, né, que deve ter hoje uns 100 anos. E eu tinha 21, 22, e ele já tinha 50. Entendi. E parecia comigo, era jovem, bem jovem esse professor, não aparentava a idade. Uhum. Quando eu vi que ele tinha 50 anos e eu 18, ele quase com a minha cara, eu falei, peraí, deve ser coisa boa. Ele tem alguma coisa por trás da manga ali. Vamos aprender, né? Compreendi, fui estudar macrobiótica do professor George Ozawa. Depois eu fui discípulo do Tomio Kikuchi aqui no Brasil e vivo até hoje. Aí eu comecei a estudar muitos livros e comecei a comer. O livro e comer a comida da macrobiótica. Macrobiótica significa visão de grande vida, né? Então, através da alimentação, automaticamente você expande a sua consciência. É interessante a alimentação, talvez seja, a gente volta a falar mais um pouquinho sobre alimentação. E você que está aqui, fique atento conosco aqui, que eu tenho certeza, eu vou falar mais sobre alimentação e você vai curtir essas informações que eu vou passar para vocês. Doutor, mas falando aí, beleza, você estava lá, você teve essa experiência, né, extra normal, extra natural, né, extraordinária. Mas quais eram as condições nesse momento? Esses pais que te adotaram, que te resgataram, qual que era a relação? Eles que te proporcionaram... Você falou que seu pai tinha muitos livros, né? Seu pai adotivo, no caso, Meu pai tinha muitas escrituras. Ele era dono de muitas escrituras. propriedades. Tá bom. Entendi. Então... E ali tinha o cofre onde ele tinha as escrituras. Aliás, meu pai, eu era filho adotivo e o único filho que tinha a senha do cofre era eu. Ah, entendi. Meu pai foi uma pessoa magnânima na minha vida. Então, seus pais deram condições para te colocar no Senac? O pai deu, a mãe não. Ah, tá. A mãe foi muito severa, minha mãe adotiva. Ah, né? E eu também agradeço a ela.
Uhum. Porque dela eu herdei a seguinte condição: se ficar doente, vai apanhar de novo. Se ficar doente, vai apanhar. Então eu criei um preparo mental. Para não ficar doente. Para não ficar doente. Então, não tinha esse negócio de nhenhenhê, de mimimi, tô com febrinha, mamãe, tô com febre, deixa eu dormir mais tarde. Não. Eu sabia que se eu aparentasse doença, se eu aparentasse com febre, eu ia levar o castigo, que é a sua que tinha diariamente. Seu pai era um paizão. O meu pai apanhava da minha mãe junto comigo. Meu pai também tomava uns goles. Né? Eu tive meus dois pais. Tanto o pai natural, que era alcoólatra, por isso estragou a família. Minha mãe desistiu do meu pai, porque ele ficava violento quando ele bebia. E o meu pai adotivo também era alcoólico, também era fumante. Ele fumava cachimbo e charuto. Mas o meu pai, ele bebia e se tornava manso, como um coelhinho. Meu pai bebia e ia para a cama dormir. O outro pai não, ele bebia e ficava agressivo. E aí, desse pai, eu herdei a riqueza. Eu herdei a liberdade de ser rico. Que o meu pai adotivo, Carlos, professor, ele veio da Espanha com uma mão na frente e outra atrás, veio de navio. Sim. Levou 40 dias para chegar no Brasil. E ele, analfabeto, meu pai nunca assinou, ele carimbava com digital. Então, meu pai tinha coleção de escrituras, casas, apartamentos, terrenos, sítio, fazenda. E eu via o meu pai essa riqueza. Eu via na minha mãe a austeridade, mas eu via no meu pai a riqueza. Isso sabedoria, né? Meu pai nunca gritou comigo, meu pai nunca me bateu. A minha mãe não. Minha mãe, ela judiava, ela batia em excesso. Sem necessidade. Eu tenho surra que eu não fiz a arte ainda. Eu vou poder fazer a arte lá na frente, entendeu? Aí compensa, né? Eu tenho a ver algumas surras aí, entendeu? Debita. Então é muito importante a gente falar isso, porque nos nossos podcasts, nós vamos falar de educação de filhos. Aliás, eu tenho um livro escrito para pais e mães. Verdade. Tem. Isso eu não sabia. Você sabia? Não, tenho livros escritos. Onde eu vou nos podcasts, nós vamos falar, nós vamos dar aula. Aliás, nós vamos. Está vindo aí novidades, está vindo a Universidade do Dr. Walter Lopes, está vindo coisas aí que você não tem noção. Então, prepare aí que você vai estar comigo no ano 2024 com grandes surpresas, com grandes aulas, com grande evolução pessoal, porque é o que eu quero passar para vocês. Eu quero passar para você um caminho para você se evoluir. Porque a única coisa que você tem a fazer aqui é evoluir, é abrir a mente e buscar novos cenários para a vida e novas oportunidades. Elas existem, nós estamos aqui para trazê-las para vocês. Então vamos lá, doutor, retomando a história. Então você estava lá, se sentiu, teve essa experiência, né, extraordinária, sobrenatural. E como que foi o começo? Você falou que você foi para o Senac, né, aprender macrobiótica. E como que foi o aprofundamento acadêmico? Para onde você foi? Aonde que você foi aprender? Fiquei sabendo que você viajou para fora também. Eu fui um aluno muito de boas notas. Sempre fui muito inteligente para estudar. Quando a minha mãe, essa mãe que me judiava, que batia, não me judiava, ela me ensinou também muitas coisas. Essa mãe morreu quando, na minha idade da época, eu tinha 14 anos, na verdade era 16. Porque eu fui registrado num ano, e quando eu fui registrado, eu já corria para a rua, já tinha 3 anos de idade. Não só eu, como meus irmãos também, naquela época fazia isso, né? Registrava, nascia 5 filhos, registrava tudo uma vez. Então, eu quando fui registrar, quando eu cheguei aos 14 anos da minha falsa idade, aquela que está no meu registro, a minha mãe morreu. E quando ela morreu, foi depois desse evento de Deus, aliás, foi antes do evento de Deus, ela morreu antes, mas eu continuei triste, porque agora que a minha mãe morreu, faltou essa mãe, ainda que madrasta, mas ela me fazia falta, né? Querendo ou não, porque agora eu estava sozinho, morando com meu pai adotivo. Afetivo, né? E aí, querendo ou não, começou a surgir, brotar em mim essa autoestima lesada, que é a falta da mãe. E por que minha mãe teria me colocado no trem? Que eu fiz para ser culpado de ser abandonado no trem? Mas aí veio a história da mão, né? Aí eu já tinha 14 anos. Nesse momento, minha mãe tinha morrido. Meu pai conversou comigo também. E meu pai não tinha essa mochibeza. Meu pai usava chapéus Ramenzoni, terno de linho, olha só, uma barba bonita. Meu pai era muito lindo, né? E meu pai usava chapéu, fumava charuto, era um homem elegante. Culto. Elegante, não era culto. No culto porque você falou que ele era letrado, né? Ele não era letrado. Meu pai era o homem de negócio. Meu pai era um empreendedor nato, né? Ele veio com uma mão na frente e outra atrás e se virou. Fazenda, sítio e tal, mas olha trabalhando. Só, meu pai vendia bala na rua, vendia bala dentro de jardineira, na época.
sabe? Construiu do zero mesmo. Do zero. zero. Então, eu amava meu pai, e ele me amava muito também, e eu era o filho, segundo todo mundo falava, mais querido dele, embora ele tivesse 2 filhos naturais. E minha mãe adotiva tinha pego um monte para criar, não fui só eu. Ela pegava para criar e levava para a fazenda, para ser escravo na fazenda. Entendeu? Eu ia perguntar isso. Por que ela pegava assim? Pegava para levar para a fazenda para trabalhar de graça na fazenda, entendi. né? Vocês As eram- fazendas eram do meu pai. Acontece que eu fui para a fazenda, mas lá eu era muito fora Da fora caixinha. da caixinha e eu colocava aqueles escravos. Meu, vocês não podem ficar aqui, não. Né? Mesmo pequeno, fazia essa pressão com eles, porque aqui não é justo eles ficarem aqui. Tanto que quando eu cresci, me tornei adulto, eu arrumei advogado, fui lá e tirei todo mundo da senzala. É mesmo. E me tornei uma figura não muito grata perante o sobrenome da família do meu pai. Não vou nem citar aqui. Tá. Mas então, veja, eu não tinha herdado a herança do meu pai, não foi registrado no nome dele, continuei como Walter Lopes, mas aprendi a lidar com riqueza. Meu pai guardava dinheiro num lugar que só eu sabia, ele não punha no cofre. Mas diferente dos seus outros irmãos adotivos, o seu pai, você era o filho que ele mais confiava, assim, que ele tinha mais aproximado? Não, é assim, os outros não tiveram a felicidade que eu tive. Eu Entendi. fiquei... Seu pai percebeu que você era diferente Sim. e... O problema é que quando eu fui para a fazenda para ser escravo, eu era muito fora da caixa. Eu era um estraga-prazeres da fazenda, entendeu? Entendi. Você fica Mãe, lá, revolta todo mundo. a dona, a filha a minha irmã adotiva, a filha a dona da fazenda, a herdeira, mãe, leva esse moleque embora e joga pra rua de volta, porque aqui ele vai atrapalhar. Estragar todo A minha mundo. mãe falou, deixa que eu cuido dele. Me deixou eu lenha para eu ficar educado, vamos dizer assim, né? Amansado, dominado. E eu nunca fui dominado. Entendi. Esse é um problema. Nem hoje, né? É difícil falar, mas é difícil me dominar. E aí, na época, eu esperei a oportunidade e tirei todo mundo da senzala. Mas voltando depois aos 22 anos que eu conheci a macrobiótica, eu segui na macrobiótica firme e foi neste ambiente que eu tive acesso à questão da prevenção. Se eu me prevenisse de drogas, que eu nunca fumei cigarro nenhum, eu nunca bebi álcool. Então, se eu continuasse me cuidando, com certeza aos 60 anos eu ia aparentar 40. Quando eu tinha 40, eu aparentava 20. Quando eu tinha 50, eu aparentava 25. Hoje, aos 70, tem gente que fala que eu aparento 40, 45, não sei quanto. Mas o que eu quero dizer é que vale a pena fazer prevenção. Sim. Doutor, mas aí beleza. E para onde que o seu conhecimento, né, a sua parte acadêmica se expandiu bastante, né? A gente vê depois que você recebeu o título de doutor. Me explica mais, onde que foi que você chegou, o que depois você estudou depois da macrobiótica? Muito bem. Que patamares isso é muito simples. Acontece quando eu era do colegial, eu continuava nas minhas experiências mentais. Tá. Quero sentir frio, sentia frio. Quero sentir calor, sentia calor. Sempre se desafiando Sempre me desafiando e testando todo esse conhecimento que surgia de dentro de mim mesmo. E eu sempre fui um aluno, como eu disse, dava muito trabalho para essa escola. Então, as escolas descobriram que se me dessem livros para eu ler e que me cobrassem o conteúdo daquele livro, eu seria um aluno mais bem aproveitado. Olha que inteligência, meus professores. E eram professores maravilhosos, que, aliás, hoje não se encontram iguais àqueles. Então, meus professores, por exemplo, o professor de música, me dava o desafio de saber os hinos da bandeira, o hino nacional certinho, correto, e cantar. E com isso eu fui desenvolvendo. Outros professores de história me davam livros de história. O professor de geografia me dava... por exemplo, eu fui um aluno que discutiu Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, a melhor obra literária do Brasil, do português, é Os Sertões de Euclides da Cunha. E eu discutia Os Sertões de Euclides da Cunha em todo o estado de São Paulo. Eu era um aluno que ia em caravana para falar e discutir sobre Euclides da Cunha. Isso é uma coisa que hoje não tem mais. Então, quando eu cheguei aos 20, 22, eu era muito de procurar isso aí, eu tive uma coisa que eu esqueci, aos 14 anos eu tive contato com algo japonês, do Japão. Tá. Isso é interessante. Quando eu fazia datilografia, eu praticava a datilografia. Você fez bastante? Aprendeu? Fiz. Olha que legal. Tanto que eu sou, até hoje, um exímio datilógrafo. No computador, ninguém consegue me alcançar. Meu sonho era digitar a pessoa falando e eu só assim. Não, eu olhar, passo. vai? Só que, se eu olhar no teclado, eu erro. Entendi. Então, além disso, isso foi assim evoluindo. Quando chegou lá pelos 23, 24,
essa história de buscar, eu tinha meio que não sei o termo certinho, eu tinha uma tara, vamos dizer assim, por coisas do Japão. Tá. Não sei por quê. Então, eu digitava no teclado da máquina que eu praticava textos em japonês. E isso me deu... A minha mente estava ligada ali, então eu fazia e digitando aquele conteúdo de um livro de japonês, um livro de autor japonês, estava em português, um autor japonês, e eu comecei a entender aquela filosofia. Quando deu lá pelos 22, 23 anos, eis que eu encontro um grande mestre, o professor Oswaldo Murahara, que mora em São Paulo, deve ter uns 99, 100 anos, e até onde eu sei, ele está vivo ainda. E o professor Oswaldo Murahara era um palestrante. Eu, quando via ele palestrando, eu brilhava, né? Eu ficava assim, encantado. E eu peguei muito dele essa coisa de falar. Com isso, ele era professor de fisiognomonia e ele tinha os pés dentro do Japão. Fisiognomonia. Fisiognomonia é a ciência que estuda a leitura do rosto. Olha que legal, cara. Assim como você tem gente que lê mão, que eu não acredito, tem gente que lê língua, sim, acredito. Tem gente que vê a palma do pé, não é? Você, pelo rosto, você sabe tudo de uma pessoa. Mas você está mentindo, falando verdade? Se é mentiroso, se é rico, se é pobre. Por incrível que pareça, o rosto do rico é diferente do rosto de pobre. Eu queria entrar Dá para ver na hora. Eu queria saber mais desse assunto. Dá para você ver se o cara é homossexual, ou bissexual, ou heterossexual, pelo rosto. Não adianta fechar teu rosto, que eu já estou vendo. Já descobriu. Já. Então, é muito interessante. Se chama fisiognomonia, o estudo dos traços fisonômicos. E ele me deu uma bolsa de estudo no Japão. Aí fui para lá, mudou minha vida. Ele te deu uma bolsa? Me deu uma bolsa para estudar. Ele viu o meu empenho. Aliás, eu que levava ele pelo Brasil fazer palestra. Eu levava ele para Catanduva, enchia teatro. Eu já era comunicador, já ia para a rádio, divulgava. Eu divulgava legal, o professor Oswaldo Shinichi Murahara. E com isso foi aprendendo. Eu saía, sempre estava na rádio, falando no público, lá nos teatros, que eu estou trazendo aqui o professor Oswaldo, palmas para ele, aquela coisa toda. E fui me acostumando com palestra, com esse tema de conferência. Hoje eu dou conferência para 10, 20 mil pessoas, como falo para uma. Não faz diferença nenhuma. E o professor, com essa oportunidade, eu fui conquistar novos mundos. Depois, mais tarde, eu tive a oportunidade de ir para a China, já no estudo da medicina chinesa, já na área da medicina chinesa. Aí eu fui lá para a China, eu estudei lá, e depois eu fui para a Tailândia, para Singapura, fui para Tailândia, fui para o Japão, né? Voltei, fiquei nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, sempre indo e voltando, na verdade. E aí, ultimamente, Deus falou, agora eu quero você na Alemanha. Tá. Me levou para a Alemanha, terminei a Alemanha, voltei para o Brasil, aí começa a história do movimento CDV, cuidadores de vida, limpeza hepática e tal, porque eu tinha clínicas aqui no Brasil que atendia, antes de ir para o Japão, antes de ir para a Alemanha. Aí eu voltei da Alemanha, trazendo de lá a limpeza hepática, e não curti muito o meu diploma. Eu fiquei mais em cima da limpeza hepática. Tá. Meu estudo na Alemanha foi de medicina vibracional. A verdadeira medicina, ela é vibracional. Não existe medicina que me explica o que é medicina vibracional. Tudo é vibração. Tá. Nossas células, nossas moléculas, o ar, o éter, o nosso som se expande por causa da vibração que ele emite. Você está me ouvindo pela vibração da minha voz e não por você não ser surdo. Entendi. Você captura a minha vibração. Eu falo, eu gero uma vibração no éter e ela chega no teu ouvido e chega no ouvido, inclusive, dos microfones. Que vibra também aqui dentro. Tudo vibracional. Tá. Né? Uma molécula, ela está vibrando. Né? Tudo vibra, o universo vibra. Né? Okay. Então, quando eu vibro com o meu pensamento ele é vibratório. Quando eu vibro no amor, com certeza vai ter resultado. Se eu vibrar no ódio, eu vou ter resultado. Se eu vibrar na inveja, eu vou ter resultado. Se eu vibrar na harmonia, eu tenho resultado. Se eu vibrar na riqueza, eu vou ter riqueza. Se eu vibrar na pobreza, eu vou ter pobreza. Se eu vibrar na saúde, eu vou ter saúde. Se eu vibrar na doença, eu vou ter doença. Doença não existe. Doença é o lugar onde não tem saúde. Pobreza também não existe. É o lugar onde não tem dinheiro. É a ausência do dinheiro. A ausência da riqueza. E assim vale, assim como a água vai para o oceano, o dinheiro só vai para a mão de quem tem dinheiro. Dinheiro nunca vai para a mão de quem é escasso. Por isso eu estou aqui dizendo a vocês, nós vamos começar a DWL University
para que todos vocês conheçam todas essas nuances do nosso eu, das possibilidades infinitas que nós temos, até porque o nosso Mestre Jesus nos disse: o reino de Deus está dentro de vós. Você já imaginou o reino de Deus? Se o reino de Deus está dentro das pessoas, por que elas sofrem tanto? Por que elas estão tão doentes? Por que elas estão tão infelizes? Por que elas estão tão vingativas? Por que elas estão tão odiosas? E aí vem a história que foi sendo construída no método da prevenção. E você não estava contente com o seu diploma? Sim, eu vim para lá, eu não usei o meu diploma, quer dizer, eu vim da Alemanha. Na verdade, Deus me levou para a Alemanha para eu conhecer a limpeza hepática. Tá? Assim que eu cheguei em 2018, eu me inscrevi em outra universidade da Califórnia, aqui dos Estados Unidos, da Flórida. E lá eu já conquistei, nesses 4 anos, o título de doutor em naturopatia por essa universidade, tanto é que eu estou indo lá agora visitar meus professores, e trouxe de lá um certificado de nutricionista clínico, tá? Ou Clinical Nutrition. E esse certificado que eu dedico a todo o Brasil, porque mesmo com a criação do CDV, Movimento da Cuidadores de Vida, a limpeza hepática, eu não parei, continuei estudando e tem mais estudo aí pela frente que eu vou concluir. Aí você falou dentro disso daí que você foi para a Alemanha, conheceu a limpeza hepática. Eu lembro que você contou um pouco dessa história ontem no nosso treinamento que a gente estava fazendo na DWL. Explica para a galera aí como que foi, o que chamou sua atenção na hora que você chegou na Alemanha e falou, caramba, o que é isso aqui? Explica pra nós. O que eu vi na Alemanha, cara, eu vi muita coisa na Alemanha, não dá para traduzir aqui em 1 hora o que eu vi lá. Mas eu te garanto uma coisa. Ali na região de Wiesbaden, onde eu estudava, onde eu estudei, os meus professores eram todos longevos. O professor mais novo, a professora Catarine, uma professora que eu tinha, ela era bem jovenzinha, tinha 76 anos. Os outros tudo acima de 90, tá? E a professora Catarine, por exemplo, e os outros professores, eles, no final de semana, me convidavam para fazer uma espécie de turismo na Alemanha. Então, a gente foi conhecer Auschwitz, a gente foi conhecer cidades que foram destruídas pela guerra, e a gente foi conhecer também comunidades longevas. E nesses passeios, nesse turismo, que eu, então, conheci o que vocês fazem para ser jovens assim? Aí eles diziam, é que nós fazemos a limpeza do fígado. Mas desde quando? Desde 6 anos de idade a gente limpa o fígado. Desde os 6 anos? Todo mundo começa aos 6 anos lá. Caraca. É 6 anos, que é a idade mínima para começar a limpeza hepática, é os 6 anos. Isso não impede uma pessoa de 3 anos também fazer. Eu não indico. Mas tem gente que já fez, por questão de saúde, teve que fazer e melhorou. Mas aí, voltando, o que eu fiz? Meus professores, então, sabe o que eles me disseram? Anota aí o que está dizendo. E eu fui anotando. Quando eu cheguei no Brasil com esse protocolo já por escrito, eu descobri que o Andreas Moritz, o professor Andreas Moritz, que era um alemão radicado nos Estados Unidos, também tinha escrito. E ele estudou naturopatia, radicalizou nos Estados Unidos, e ele tinha escrito o livro Limpeza Hepática, e aí ele trouxe o livro, e aí o livro dele só teve um pecado, estava em livro. Eu tirei do livro, da Alemanha, a vida que estava na Alemanha, e coloquei nos grupos de WhatsApp. Aí, meu amigo, é igual gasolina no paiol, né? Arrisquei o fósforo, e aí hoje nós temos 10 milhões de usuários do protocolo que eu trouxe da Alemanha, e estamos em 75 países, e 18 idiomas que eu saiba até agora já transcreveram o nosso protocolo. Cara, isso é incrível, essa história, assim, você vai, né, entendendo as nuances, o clímax, né, cheio de emoções, é uma montanha-russa, né, sua vida, né, doutor? Sim. Mas muito legal, cara, e da onde surgiu? Você falou que você trouxe esse protocolo, você sistematizou ele, organizou ele, né, e você deu vida a ele. Então, você começou, como foi? Onde veio o primeiro grupo, ou qual foi a primeira pessoa, da onde surgiu? A primeira pessoa fui eu. Eu lembro que eu estava vindo num avião da Lufthansa, da essa Alemanha para cá. história é boa. E eu voltei fazendo a limpeza hepática. Eu tinha que usar o azeite. Ia coincidir com a noite de trono, né? Vocês conhecem a limpeza hepática. Domingo você está no trono, sentado, analisando vazando. A vida, vazando, né? E eu estava dentro do avião vazando, fazendo a limpeza hepática. E eu vinha pensando. Então, a primeira coisa, nunca duvide do protocolo. Faça para você poder falar.
Tem muita gente que me critica, gente da saúde, fica aí dizendo que é blá, 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 limpeza hepática. Se fosse, por que tanta gente, são 10 milhões de pessoas no redor do mundo já fizeram limpeza hepática? E o detalhe, desse grupo, eu não conheci nenhum que teve Covid. Caramba. Por quê? Preveniu. Eu gostaria, nos próximos podcasts, nós vamos falar sobre isso. O que acontece quando você faz limpeza hepática? O que acontece na sua unha, na sua pele, na sua cabeça, na sua inteligência, na sua competência de raciocínio, na rapidez de tomar decisões Reflexo, certas, né? reflexos, pensamento, como é que é o teu sono, como é que faz para você ser jovem, ter 70 anos e voltar a ter 55. Esse é o caminho que nós vamos ensinar nos nossos fonte da podcasts juventude. todos. Qual é a fonte da juventude, né? Aí. O que é saúde? Que pouca gente sabe o que é saúde. Ô, Carlos, professor Carlos, a gente já pode fazer um corte no podcast que a gente vai falar assim... o homem que descobriu a fonte da juventude. Olha, a fonte da juventude é uma coisa que o homem sempre conquistou. Há 5 mil anos atrás já se falava em alguma limpeza aí para ser jovem, né? Platão, Parmênides, Sócrates, todos eles trabalharam essas questões. Nós tivemos gente muito importante, até antes de Cristo, 2, 3 mil anos, 500 anos antes de Cristo. E depois de Cristo, além dele, né, que falou muito sobre saúde, né, falou muito sobre pecado, sobre justiça, sobre o amor, sobre a vida, só falou sobre felicidade. Aliás, o nosso maior mestre é esse querido e amado Jesus Cristo, que está aí com a gente o tempo todo. Mas o homem sempre quis ser jovem, sempre quis ser vencedor, sempre foi lutador para vitória, sempre quis ser vitorioso. Então, tem muitas coisas para estudarmos sobre longevidade, sobre jovialidade. Mas eu garanto uma coisa para você. Um dos caminhos eu conheço muito bem e nós vamos discutir mais nos nossos próximos podcasts. Então, assim, doutor, primeira coisa que você fez, você descobriu lá, você ficou encantado. Caramba, descobri uma coisa aqui que eu acho que vai salvar o mundo. Deixa eu testar comigo primeiro. Se desse errado, você poderia ter batido as botas dali, né? Sim. Mas você falou, vou testar aqui para ver o que acontece. É uma coisa que pertence a mim. Eu tenho aqui, empresta qualquer um desses produtos aqui. Eu, por exemplo, aqui tenho um produto chamado Salamargo. Esse Salamargo faz parte da limpeza hepática dentro do nosso kit. Aqui nós temos um produto de mineralização do corpo. É um dos pilares da saúde. E aqui nós temos o ácido málico, que substitui maçã, substitui vinagre de maçã, que é muito agressivo no nosso sistema digestivo. Então eu criei um kit para a pessoa fazer a limpeza do fígado e da vesícula. Mas o que acontece? Quando crio isso, me submeto a esse processo. Eu sempre me submeto aos testes primeiramente. Só que... Seja o que for. Só que é bom lembrar que não tinha isso daqui naquela época. Não tinha isso. Nós criamos... Era feito como sem isso daqui? Como que você Era feito de uma forma muito quase que... arcaica. Arcaica, primitiva e judiava muito das pessoas. Que era tomar vinagre de maçã. Nossa, deve ser horroroso. Não, como a maioria de nós tem algumas feridinhas no estômago, no duodeno, e principalmente no intestino, divertículo, tem muita gente que tem problema de saúde no intestino e não sabe, mas ele vai descobrir que ele tem problema quando ele faz a limpeza hepática, porque quando se faz com vinagre de maçã, é terrível, né? Sente queimadura, sente o estômago puxando, é terrível. Então, quando eu vi isso, eu falei, peraí, tem uma alternativa, menos aí sacrificante. eu tenho uma equipe de cientistas, que eu faço parte desse grupo, e nós, então, fomos buscar uma alternativa para o vinagre de maçã, que é altamente, quase que corrosivo no nosso estômago, por conta das nossas feridas, etc. E aí, resolvimos o problema com o ácido málico, que somente testei antes. Testei várias vezes, até para saber qual é a quantidade adequada. Quando nós vimos que aquela quantidade funcionava, então eu lancei para o Brasil todo. Aí você levantou do trono, estava no avião lá fazendo o teste, levantou do trono, desceu do avião, e daí? O que aconteceu, Quando doutor? eu desci do avião, aqui em Guarulhos, eu já vinha pensando, eu vou mudar o Brasil. Existe uma história que eu conto muito dela, chama O Vestido Azul. Um dia eu vou contar aqui no podcast para você a história do Vestido Azul, que é de um professor que tinha uma aluninha toda perebenta, cabelo todo... Vou dar uma já conta, já. Tá. O professor tinha... Um professor de escola, de fazenda, ele tinha aluno do 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano, né? Dentro da mesma sala de aula. E tinha uma menininha lá
cheia de pereba, o nariz sempre escorrendo, o olho sem com ramela, o cabelo todo empirapinhado, que não tinha ninguém passado pente, e uma roupa fedida, andava descalça. Um dia, o professor muito amoroso, ele passou numa loja, na cidadezinha onde ele morava, longe da fazenda onde ele dava aula, e viu um vestido azul numa bonequinha lá, num manequim. Um vestido azul. Ele lembrou da menina. Nossa, se aquela menina comprasse, se aquela menina mal vestida e maltrapilha usasse um vestido desse, ela não seria uma menina, não seria uma criança, ela seria uma princesa. Eu fico até arrepiado de ouvir essa história. E aí, ele comprou o vestido e embrulhou. E no outro dia, levou para a escola. A última menininha saiu e falou, mocinha, vem cá, toma um presente do professor para você. E a criança foi para casa. E lá na zona rural onde ela morava, no bairro onde ela morava, bairro assim, longe do centro, afastado, a menina chegou já gritando, 1 quilômetro antes, mãe, pai, presente e tal. Ganhei. Quando ele chegou em casa, o pai e a mãe estavam ali, perguntou, o que foi, filho? Eu ganhei isso aqui do meu professor. Quando abriram, era um vestido. Quando a mãe falou, deixa eu pôr o vestido em você, minha princesa. O pai falou, não, peraí. Como é que você vai pôr um vestido dessa beleza numa menina perebenta com esse cabelo tudo cheio de rato, sei lá o que tem aí, piolho, e escova, o dente todo, os olhos todos cheios de ramela, pé descalço. E ele falou assim, não, dá um banho nela. A mãe foi e deu banho na menina. Quando ele deu banho na menina, a menina veio limpinha, ele foi pôr o vestido e falou assim, nossa, mas você tá com bafo de onça? Peraí. Foi pôr um vestido, uma minha princesa não pode andar com o pé descalço, nem pode ficar sem escovar os dentes. Ele foi na quitanda lá não sei aonde, comprou escova de dente, comprou o chinelinho, pôs na princesinha dele. Aí a menina, cabelo arrumado, dente escovado, vestidinho novo, banho tomado, pé com chinelo, e bonitinho, tomado banho. Ele falou, agora aqui está minha princesa. Acontece que esse pai e essa mãe, essa menina foi para a rua. E todo mundo vendo essa menina aqui. O pai, movido por essa renovação com a menina, ele resolveu, poxa, com uma princesa dessa, deixa eu dar uma caiada na casa. Caiada significa pintar a casa. Vamos passar um cal nessa casa, né? E ele passou um cal na casa. Quando ele viu a casa bonita, a menina bonita, sabe o que ele fez? Falou, deixa eu fazer um quintal, deixa eu fazer um piso aqui, ou seja, né? uma coisa foi refletindo na outra. Então ele pôs um piso na cozinha, um piso no quarto, um piso na sala, e foi para a calçada, fez uma calçada, e todo mundo vendo a mudança que aconteceu por causa do professor que comprou o vestido para a menina. Isso faz muito sentido. Sim. Faz, não faz? Eu continuo arrepiado. O que aconteceu? A vizinha, vendo a menina bonitinha, começou a dar banho na menina dela. E o vizinho da frente começou a dar banho no menino. Começou a virar um contágio, né? Contágio. Final de um mês, o bairro, o quarteirão todinho estava dando banho nas crianças, que ninguém dava. Tava dando banho e tava escovando o dente, que ninguém escovava. Tudo por conta de um professor. Tava pondo chinelo no pé da criança que ninguém punha, certo? No final de um tempo, mudou a sociedade o bairro inteira. todinho tava dando banho na criança, tava penteando o cabelo, tava pondo chinelo e tava dando uma roupa nova. Cara, o que aconteceu? Essa história é muito boa. Quando chegou o final de um período, o bairro de cá, no meio tinha um riacho. E o bairro de lá falou, o que acontece com aquele bairro lá? Tá todo mundo calçada, todo mundo lavando o cabelo, todo mundo escovando o dente, todo mundo... pintada. Disseram que a criança, a princesinha daqui, princesinha dali, o bairro de lá também começou a fazer. No final de 5 anos, a cidade vizinha estava fazendo. No final de um período, o estado inteiro estava fazendo. E no final de X tempo, o país todo escovava os dentes, penteava o cabelo, lavava o rosto, punha chinelo e punha roupa nova. Detalhe, resumo da história. Eu sei que não é fácil mudar um país. Não é fácil mudar um estado. Não é fácil mudar um bairro. Tenta mudar o teu. Não é fácil mudar uma rua, sequer o teu quarteirão. Mas não é difícil dar o vestido azul. O vestido azul que eu dou para você é o protocolo da limpeza hepática. Foi isso que eu decidi, dentro daquele avião, fazer para o meu país. Dar um vestido azul para as pessoas. E hoje nós temos 10 milhões de pessoas usando o vestido azul, que, na verdade, o meu vestido azul, na verdade, é o protocolo da limpeza hepática. Fez sentido? Não, demais. E isso daí se aplica em várias coisas na vida. Porque é perceptível, né? Até a gente mesmo, né? Eu não fui criado em berço de ouro, né? Então, tudo que eu tenho hoje foi construindo e você percebe que você vai melhorando uma coisa, opa, tem que melhorar essa, né? Você sempre vai
E as pessoas que estão ao seu redor falam, se o Felipe consegue, eu consigo também, né? E começa a virar aquela Exatamente. rede. Não vem Mas a coisa de indicação, professor Carlos? indicação. Nós que trabalhamos com o DW Brasil, trabalhando com marketing de vendas para o público, a gente ensina que você quer amar as pessoas, você quer levar uma boa informação, leva porque isso dá resultado até financeiro. Porque o problema do Brasil não é nem a doença. O problema do Brasil é a doença do bolso vazio, que aí deixa todo mundo vulnerável. Uma síndrome, né? Não, é interessante que quando a gente ouve, né, sempre ouvimos o Dr. Walter, ele poderia ter segurado isso. Sim, né? ter retido o conhecimento e falar, eu vou fazer. a fundo da juventude é minha. Aí a gente volta lá no quarto com a mão em cima. Eu tenho um propósito. Né? Se cumpre aqui. Quando Deus o escolheu naquela época, né? Ele nem sabia, talvez lá na frente. Mas justamente para trazer esse vestido azul. Né, que tem salvado aí milhões de pessoas, né? Milhões, sim, nós temos aí não sei quantos terabytes de testemunhos, de pessoas que estavam acamadas, 5 anos na cama, paradas, sem fazer nada, né? Fez o protocolo, conheceu a limpeza hepática, hoje está caminhando. Vídeos de pessoas que estavam paradas, caminhando na rua, no quarteirão, né? Muito testemunho. Não, e a hora que quando eu cheguei na empresa, assim, eu comecei, né, dar aquela estudada, dar aquela analisada, as lives que o doutor faz, que você também participa, professor. A quantidade de pessoas que relatam, né, e falam assim, doutor, você... É claro que é bom, né, a gente deixar claro, né, doutor, que é um método, é uma forma, né, é um protocolo e tal. Mas as pessoas encantadas com isso, né? Sim. E trazendo esses depoimentos, é muito legal ver isso. Você conhecer uma coisa e saber que tem um ente querido que está ali acamado, doente, né? Sem fazer nada, obeso, diabetes e tudo. E você traz aquele conhecimento seu e apresenta, né? E aquela pessoa é salva, é a felicidade de todo mundo. Foi aí que eu criei, então, o movimento CDV. Sim. Eu criei o cara que fez, que resolveu fazer isso, que o professor Carlos está falando, ou seja, ele fez a limpeza hepática, tem que fazer 4 vezes para falar que fez uma, tem que fazer 4 vezes seguindo o protocolo. Porque todo mundo ensinou lá, olha, para limpar o fígado tem que ser 4 vezes esse processo. Repetir. Porque no primeiro mês você limpa uma parte do fígado. No segundo, a segunda parte, no terceiro, a terceira parte. E só na quarta limpeza hepática é que você, de fato, se desfaz daquelas fezes hepáticas. Só quem faz a limpeza hepática tem contato com as fezes que saem de dentro do fígado. Porque as pessoas não sabem que tem fezes no fígado, tanto quanto tem no intestino. Por isso que elas adoecem. Porque o fígado faz o sangue, o fígado faz o colesterol, o fígado faz a saúde. Mas se ele está podre, ele vai fazer doença. Tanto que 99% das doenças são geradas no fígado. Ô, doutor, eu tinha visto alguns estudos que apontam que essa região do fígado, do intestino, é quase o segundo coração, né? Assim, é o responsável pela maior parte das doenças, caso eles estejam não saudáveis, né? É real isso? É real. O coração só funciona por causa do fígado. O nosso cérebro só funciona por causa do nosso intestino. Caramba. O cérebro é um trouxa. O verdadeiro cérebro é o cérebro intestinal. É mesmo? Muito mais. A sinapse que ocorre no nosso intestino é tão maior ou quanto a sinapse que ocorre no nosso cérebro. E é engraçado que afeta muito, né? Quando você tá aquele desconforto na barriga, e você tá numa reunião, você muda o humor na hora, você não consegue raciocinar mais, você não consegue, sabe? Porque você já fica... Mexe, né, cara? Incrível, é verdade, a maioria dos estados mentais se manifestam no estômago. No intestino. Vamos supor, você está morrendo de medo, dá uma caganeira, dá uma diarreia e você se borra todo, ou por causa de um medo, ou por causa de um conflito. Né? Calafrio. O que é o calafrio? Que, meu Deus, o que eu faço agora? Eu não tenho onde pisar. Então, o estado mental, ele se nós analisarmos, ele primeiro ocorre no intestino e depois ele vai para o cérebro. Isso vale para muitas coisas. Então, a gente está trazendo aí uma diferenciação no método como o ser humano vê a saúde.
Doutor, só pra gente não perder o fio aqui, pra gente entrar nesses assuntos com mais detalhe. Aí você fez o teste, saiu do avião, começou a entregar o protocolo 1 a 1, foi batendo em porta, depois... Não, é que eu já tinha grupos de WhatsApp. Você já tinha, porque você já tinha clínicas. Eu tinha clínicas que era e meus clientes. Que era do... Como que é o nome mesmo? Não, da naturopatia. Naturopatia, eu sempre esqueci esse nome. E da medicina integrativa. Integrativa, tá. Que Então, foi onde falando você trouxe... em medicina integrativa, onde você integra, até no SUS, alguns Sim. protocolos. Já é reconhecido, né? Já é reconhecido a medicina integrativa dentro do SUS para você. Só que ninguém vai pela medicina integrativa. Sabe para onde elas vão? Elas vão comprar remédio. Entendi. E ao comprar o remédio contribui para a tua doença aumentar. Porque se remédio contribuísse para a doença diminuir, estava todo mundo saudável, todo mundo toma remédio. Eu não tomo remédio faz 70 anos, mas a maioria toma. E às vezes a pessoa morre de doença por conta de um remédio que provocou a doença e não pela doença que ela tinha. Olha que interessante. Cara, isso é legal porque o André, também professor, né? Não está aqui hoje, mas é meu sócio na empresa lá. O André, uma vez meu filho ficou com febre, né? E minha esposa desesperou. Não, tem que levar ele no médico, tem que levar ele no médico. Daí eu conversando com o André, falei... André, eu tenho que levar meu filho no hospital. Ele falou, o que ele tem? Ele tá com febre. Ah, mano, você vai levar seu filho no hospital porque tá com febre? Tipo, ele falou, não, a febre é porque o corpo tá reagindo a alguma coisa que tá ali, mas ele mesmo, a febre é pra ajustar alguma coisa que tá errado. Tá tudo bem, cara, não precisa ter esse desespero todo, né? E realmente, as pessoas, a primeira coisinha é remédio, e taca no médico e injeção. É por aí essa medicina mesmo, doutor? São muito seguras. A medicina integrativa, a medicina naturopata, ou da naturopatia, ela fala assim, primeiro, o seu corpo, primeiro que tem Deus dentro dele, segundo o próprio Mestre Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vós. Segundo, que Jesus disse que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Aliás, a palavra de Deus diz isso. Se nós somos criados à imagem dele, nós temos potencial que ele tem. Tanto que a gente consegue criar um câncer. O câncer não foi criado por Deus, nós fazemos o câncer dentro de nós. A tamanha competência que nós temos, nós fazemos um bebê, junto um homem e uma mulher, você consegue duplicar, fazer uma xerox de uma criança, um ser humano, né? Nasce pequenininho e cresce. Olha que bacana. E se nós conseguimos, se você consegue fazer um filho, um novo, uma criança, duplicar um ser humano, por que você não duplica as tuas finanças? É muito mais simples, não é verdade? Como é que se faz o pulmão de uma criança? Não se preocupe. O pulmão nem existe no espermatozoide, muito menos no óvulo. Mas a sabedoria de Deus está dentro de tudo. E essa sabedoria também está dentro de você. Então não adianta sair correndo, procurar uma cirurgia, trocar o joelho, trocar a vesícula, trocar o busto, a mama, tirar o útero. Calma. Calma. Procure alguém que conheça a medicina integrativa, medicina natural, e você, então, se rejuvenesce. Olha, eu estou tomando água. Está aqui a minha água. Não é Gatorade. Não é Gatorade. Tá? só é água mesmo. E a água... Por que eu tomo água? Pelo seguinte aspecto. Você sabia que cada litro de água que você tem no corpo, você sabia que uma xícara é vitamina e oligoelementos, e o restante é tudo água dessa daqui? E o sangue, ele é alcalino. Quando você toma um refrigerante, você manda a alcalinidade do sangue lá para baixo, ele fica ácido. E somente no sangue ácido você consegue fazer doença. Fora do sangue ácido, não existe doença. Aliás, fora do sangue alcalino. O sangue, enquanto alcalino, você está protegido. Mas você toma aquelas coisas de cor, água de cor em supermercado que você compra lá, e você vai acabar fazendo a doença dentro de você. Essa diz a naturopatia, e eu tenho doutor nesse assunto aí. Aliás, meu título desse assunto veio de uma universidade dos Estados Unidos. Então, nós não estamos brincando aqui. Doutor, então beleza. Aí você pegou os grupos que você já tinha e começou a aplicar os protocolos, e isso virou uma explosão. Virou. Quando eu falei assim, quando nós tivermos 100 grupos, ali a pouco já tinha 100 grupos. Quando nós tivermos 500 grupos, vai ser bonito. Chegou rápido os 500 grupos. Quando nós tivermos 1000 grupos, chegou 1000 grupos. Quando nós tivermos 5.000 grupos, nós temos 5, 6 mil, 7 mil grupos. Caramba, e foi aí que então surgiu o movimento CDV? Que eu criei o movimento Cuidadores de Vidas, porque você me conhece, você conhece o protocolo, faz o protocolo, salva a tua mãe, salva a tua sogra, salva você mesmo, salva a tua esposa daquele nódulo, daquele problema que ela tinha de menstruação, sei lá o quê. E aí você
pôs saúde na família. E você fez também o protocolo por 4 meses seguidos. Se você fez 4 vezes uma única coisa, você se torna mestre nessa coisa. Imagina o marido que trai a mulher. Traiu 4 vezes, ele vai dar uma aula de como trair a mulher, concorda? Sim. Tá? O pai que bate numa criança, por que ele não procura adulto para bater? Ele bate na criança porque ele é covarde. Sim. Se ele não fosse covarde, ele não ia bater na criança, bateria no adulto. Então, o pai que bate numa criança, ele não sabe o que ele está fazendo. Da mesma maneira que quem não tem protocolo na mão, ele não sabe que existe esse protocolo. Então, quando ele tem contato com esse protocolo, ele vê a diferença na semana que ele pratica isso, ele vai fazer o mês que vem. Faz no 3º mês, no 4º mês. Aí eu deixo ele. Eu te convido agora a ser um cuidador de vidas. Vamos cuidar de vida de pessoas? Vamos. Mas até então não havia DWL. Não existia. não havia DWL, não havia empresa. E outra pergunta, era um trabalho que você fazia, tipo, de filosofia mesmo, tipo, propósito, ou era gratuito? Como que era? Como que Sim, funcionava? até hoje eu ensino gratuitamente. Tem clínica que cobra R$4.000 para ensinar o protocolo. É mesmo? Eu nunca cobrei nada. Eu cobro o kit se você quiser usar. Se não quiser usar, eu sofrer E por que não é... Porque também você tem dificuldade de achar no mercado, você está facilitando... Sim, o difícil é achar o salamargo verdadeiro. Entendi. Ah, tem o falso. Você tem um né? salamargo falso, que custa baratinho em farmácia. E sal amargo não tem a ver com o sal que a gente conhece de cozinha, amargo. Sal não, né? amargo não tem nada a ver com sal de Tá. cozinha. O sal amargo, aliás, é um mineral, tem vários Aham, minerais, tá. e ele é muito útil para a nossa flora intestinal, que não pode tomar um vidro desse. Você Sim. tem que ter a dose que está no protocolo para tomar. Então você distribuía gratuitamente esse protocolo, foi crescendo, expandido, Até expandido, hoje. até que você percebeu a necessidade de que as O que Quer dizer, acontece você é o percebeu seguinte, que as pessoas não achavam. Era Pro- tanta gente fazendo limpeza hepática que o supermercado não dava conta de pôr vinagre lá. não tinha mais vinagre de Jamais. maçã. Não tinha. A pessoa falou, não tem. Então ele saía nas cidades vizinhas procurando. O que aconteceu? Caraca, então chegava Chegou a acontecer isso. E uma cidade Caramba. grande, que nem Piracicaba, por exemplo, cidade grande, cidade de 500 mil de habitantes, faltava vinagre de maçã nas prateleiras do mercado. Caramba. E aí eu fui para Bahia porque o pessoal estava fazendo limpeza hepática e não estava fazendo efeito. Fui lá, os caras que vendiam isso aqui, sal amargo, começaram a pôr um outro produto aqui dentro. E aí a limpeza hepática não funciona, que só funciona com sal amargo verdadeiro. O falso não funciona. O falso não limpa o intestino. Tem que limpar o intestino para descer a tonelada de fezes que vem do fígado na manhã do domingo. Então é muito importante tomar o produto certo. E quando faltou isso no supermercado e em algumas farmácias, eu fui, então, falei, peraí, então está faltando, então eu vou criar uma empresa, vou criar o protocolo, aliás, o protocolo, eu vou fazer o kit da limpeza hepática, e aí eu comecei a comercializar para as pessoas que trabalhavam no movimento CDV. Isso que ano que era, doutor? Isso exatamente em 2019, no finalzinho de 2019, Na época que o mundo estava de ponta cabeça. o mundo estava se preparando para a Covid. Se preparando para a Covid. Nós inauguramos nossa empresa no dia 23 de março de 2020. Nesse dia, o mundo, aliás, o Brasil anunciava a chegada do Covid. Nós nascemos enquanto empresa junto com a pandemia. E vocês cresceram No na mesmo pandemia. dia. No mesmo dia que foi anunciada a pandemia no Brasil, o CNPJ da DWL está aberto. marcado naquele dia. Olha só. E aí, meu amigo, do kit da limpeza hepática, eu fiz o kit para o rim, para limpar o rim. Eu fiz o kit da próstata, o kit do pulmão. E a gente tem os produtos hoje. O kit para o E coração. todos 100% naturais. Todos naturais e detalhe, laudados e com qualidade e registrados nos órgãos competentes. Doutor, então assim, a história foi, estava lá no avião, vazando, levantou do avião, falou, funciona, vou distribuir pra galera, eu já tenho algumas clínicas, tenho uns contatos, vou mandar pros contatos, você já foi distribuindo aquilo lá, foi explodindo. Ferveu. Chegaram pra você, doutor Walter, acabou o vinagre, pelo amor de Deus, me ajuda. Você falou, caramba, então tem uma oportunidade aqui, né? Então é que nem aquela frase, né? Enquanto alguns choram, os outros fazem lenços, né? Você foi, criou o lencinho pra galera. Pera aí, pessoal, vou solucionar o problema de vocês. Nasce a DWL em 2019 pra 2020, quando o mundo tá naquela loucura. E nasceu a DWL. Agora eu quero saber, quando o professor Carlos entra na vida da DWL, como a DWL entra na vida do professor Carlos, eu quero entender esse romance. É melhor que ele mesmo Eu conte. quero entender esse romance aqui. É melhor que ele mesmo conte. Fica à vontade, professor. Então, com essa, quando você falou assim, nasceu, viu a oportunidade, mas na verdade nós vimos uma necessidade, a WL viu a necessidade de servir as pessoas. Aí, como eu vou comercializar? Vou colocar nas farmácias, vou vender, né? Qual vai ser o preço e tudo.
Pensando nisso, pensando no projeto DWL, que é um projeto de beneficiar, de ajudar as pessoas, resolveu-se vender os produtos através de um marketing de relacionamento, que é indicação de pessoas. Você não vê a DWL vendendo isso em gôndola de farmácia, gôndola de supermercado e tudo. Por quê? Porque nós também sabemos que a síndrome do bolso vazio é uma doença terrível, né, no mundo, principalmente no Brasil, nas regiões mais pobres. Então, criou-se a oportunidade das pessoas também, além de ter a saúde, elas poderem também ter uma renda extra. Né? Isso então, tem nome, tem chama nome. empreendedorismo. Empreendedorismo. Ô, Carlos, então E vocês utilizaram esse sistema de vendas, né? Sim, esse sistema foi de escolhido. comércio. É. Cara, isso tem muito a ver com o propósito, né? Que Com o foi pelo propósito. relacionamento que Exatamente. o doutor começou a fazer as vendas dele. Sim. Então não faz sentido mesmo eu colocar um produto na prateleira da farmácia, sendo Não. que eu não vou olhar essa pessoa no olho, eu não vou conversar com Não, ela. e outra coisa. Aí sim você pegou um checkmate da história. Nós escolhemos pessoas que queiram entrar no mundo do empreendedorismo que a DWL oferece. Você tem, então, agora, você sabe que as pessoas precisam disso daqui, mas você não tinha isso daqui para fazer, você não tinha como. Então você vem fazer parte da nossa empresa e você se torna um empreendedor, é treinado para isso, então você começa a levar essa oportunidade de recuperação do bolso que está vazio. Além de cuidar da Você melhora saúde, o seu bolso, Sim. compra para você os seus produtos sem necessariamente tirar de outro dinheiro, né? Ele vende os produtos, se paga. ganha, se paga e se as paga bonificações. tanto, tem as bonificações que uma hora ela começa a ser maior que o gasto que você tem. De tal maneira que você aí começa. Nós temos gente aí que comprou carro zero, eu fiquei Corolla. sabendo que agora vai ter entrega do HB20. Tem HB20 aí que já Então, ganharam. aí você perguntou, como é que o Carlos Como França foi esse entra? namoro aí? Vamos lá, volta aí, Carlos. Então, eu já sou desse ramo, dessa vida de multinível, já há 13 anos. Né? 13 anos que eu orbito aí nessa questão de marketing de relacionamento. Porque eu entendo que é melhor você dar a vara para a pessoa, ensinar ela a pescar, do que você dar o peixe. E multinível é isso. E outra... Você dá as condições para ela. Como cristão, né, multinível começou na Bíblia. Né? Depois a gente pode contar essa história aqui. Não, bíblico. Conta rapidinho que eu já fiquei curioso, fala aí. Não, primeiro, antes de tudo, começa lá em Êxodo, quando o povo de Israel sai do Egito. Moisés está lá para cuidar lá de 600 mil pessoas, ele que julgava tudo, ele que resolvia tudo, e o sogro dele, né, falou, olha, seguinte, você vai morrer, né? Cujo nome é Jetro, né? Né? Jetro, sogro de Moisés. E falou para ele, você vai morrer. Se você continuar assim, você morre. Você não dá conta de tudo sozinho. Cria chefe de 1.000, chefe de 500, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10. O que é isso? É o multi-relacionamento. São níveis de hierarquia. De hierarquia. Então, dentro disso, né, Moisés falava com... O pessoal fala assim, como é que o pessoal sabia que, e na época, no Êxodo, né, a nuvem andava, o povo tinha que arrumar as matas. Tinha acabado de armar acampamento, Dona Maria estava ali para pôr a panelinha ali no fogo para fazer a comida da janta, né? E chegava a notícia, vão partir, Deus mandou a gente andar de novo. Tá andando, como é que né? Moisés, sem internet, sem tecnologia, passava essa notícia para 600 mil no relacionamento? Então a DWL escolheu, como eu entro nisso? Porque eu já estava nesse tempo todo no marketing de relacionamento, eu sempre busquei uma empresa, né, que casasse. E vocês se vocês que conheceram casasse. como? Aí o Dr. Walter me conheceu, foi em Goiânia para a gente fazer uma reunião lá, conhecer tudo. O que ele fez? Primeira coisa... limpeza hepática. Kit de limpeza hepática. Aê! Quer trabalhar comigo? Faz a limpeza hepática. Senão você não dá testemunho verdadeiro. Aí eu e minha esposa fez, nós ganhamos 2 kits de limpeza hepática, do Dr. Walter fez. Eu estava com glicemia a mais de 500, tem os exames, né, 300 e pouco, não conseguia baixar a minha glicemia. Minha esposa tinha enxaqueca de ficar, ela fala sobre isso, de ficar trancada no quarto, né? No escuro, porque não podia ouvir barulho e nem claridade, enxaqueca. Nós gastávamos muito dinheiro com farmácia por causa disso. Isso é muito importante. Eu gastava muito dinheiro para comprar remédio, para cuidar da doença. E não resolvia, e estava piorando, né? Eu tinha H. pylori, que é uma bactéria no estômago, né? Grau 3 de esteatose hepática, né? Gordura no fígado.
né? Na primeira limpeza hepática, nós mudamos a vida. Não conseguia levantar, sabe aquele dia que você levanta e fala, vou deitar um pouquinho mais para ver se melhora? Sim. Porque não tinha disposição. Após essa primeira limpeza hepática, eu e minha esposa, houve a mudança. Não, houve a mudança da água para o vinho. Então, e continuamos. Sim, né? daí doutor, a questão é, você mata a cobra e mostra a cobra morta, não é? Mostra a cobra morta, calma aí. E aí, aqui, ó. aí nós fizemos a parceria, né? Porque eu tinha a parte do marketing de relacionamento já, né? De sangue, com uma visão, com um propósito, né? Como eu sou pastor, né? De formação, a gente vê uma necessidade muito grande de ajudar as pessoas. Você ajudava com cesta básica, 2 meses, 3 meses, quando você ia lá, a pessoa não tinha mudança. Né? O assistencialismo, né? Hoje nós temos aí uma dificuldade tão Carlos, grande. o professor Carlos, eu vou citar uma coisa aqui, me perdoa ter interrompido, essa história de cesta básica dá câncer para as pessoas. Sim. Você dá açúcar e farinha. O grande mestre do câncer na tua vida é açúcar e farinha. Farinha para fazer pão, sei lá o que. Farinha branca, né? E dava margarina ainda, né? 3 grandes carcinogênicos a pessoa dá na cesta básica. Se alguém te der cesta básica, manda ele levar para outro. Então, nós começamos, né? E hoje tem um projeto maravilhoso. Estamos aí com milhares de distribuidores, né? Felizes, ganhando a sua renda extra. E muitos já se tornaram principal. Temos uma distribuidora em Portugal, que ela fala, Carlos, eu larguei tudo, eu faço 100% DWL, a minha renda familiar hoje é na DWL. Então, isso é muitos testemunhos. Ô, Carlos, então você já era da área de relacionamento, Sim, marketing de relacionamento, o Dr. Walter te conheceu, vocês, tô com essa ideia aqui. Deus me levou até Goiânia, okay. através de uma outra pessoa que nem... Ah, tá. Então você não tinha nenhum ponto de contato, basicamente. Não, assim. Não. Deus pega as pessoas aparentemente certas, que a gente às vezes nem acredita, mas aquela pessoa nos leva até a pessoa que Deus quer que tanto que aquela outra pessoa nem fez limpeza hepática, nunca mais vi. Uhum. E só serviu para te apresentar. para apresentar. Como acontece em muitos casos, né? E aí aquela pessoa me apresentou o Carlos, quer dizer, eu que sou um visualizador de empreendedorismo, né? Eu já sabia que ele era empreendedor, e aí o Carlos foi convidado a fazer parte do negócio, e hoje é um diretor nosso. Legal. E Carlos, eu já fui abordado por alguns vendedores, né, de multinível, e depois eu vou entrar num outro assunto multinível que vem na minha cabeça agora, mas já fui abordado várias vezes e normalmente é sempre muito custoso entrar. Eu lembro, tinha uns colchões que eu não vou falar o nome, né, para não fazer propaganda. Sim. Eu também não denegri, né, mas eu lembro que vinha com aquele discurso, tal, você pode ganhar e não sei o quê, e não sei o quê. Quanto que é para entrar? 19 mil reais. Você precisa ter esse colchão, porque senão você não pode entrar. Eu falei, mas como eu vou ter? Da onde eu vou tirar 19 mil reais? Vou vender meu... O valor de um carro? O que eu vou fazer? E para entrar na DWL assim também? A visão da DWL é justamente levar a pessoa a crescimento. Ok. Né? Mas para você cobrar 19 mil reais de uma pessoa, né? Quem vai ter 19 mil reais para entrar no projeto? Eles falam, passem 10 vezes no cartão. Mas hoje só, já que você falou em número, com R$ 89,90 você está dentro do projeto. Você já consegue experimentar. R$ 89,90. É detalhe, kit de limpeza. Não é 89 você paga para entrar no projeto, não. Você adquire um kit desse por 89, faz a tua limpeza, passa por essa experiência, aí você tem o domínio de um conhecimento para passar a testemunhar o que aconteceu. Você cria argumentos próprios. Aliás, para vender os colchões, o que eles faziam? Eles davam uma maquete. Eu lembro que ia uma maquete, aí você deitava lá e tal. Eles falavam assim, é bom, né? Eu falei, é bom, né? O colchão é muito bom. Mas o que acontece? Ele levava testemunho. Ele levava alguém que já tinha comprado. Não, o fulano comprou. Exatamente. Aqui também temos testemunho. Mas para você fazer para o nosso negócio, com R$ 89,90, você ganha saúde, vitalidade, rejuvenescimento, energia e ainda faz parte do empreendedorismo, que aí você vai crescendo, você vai para o segundo round, para o terceiro round, a ponto de chegar o momento, e aí está uma diferença muito grande no nosso negócio, seja idoso, seja jovem, seja qual for a idade, se você se dedicar ao nosso projeto, todo mundo passa por uma casa
semi-luxuosa e tem a casa da luxo também. Todo mundo ganha porque eu acho que a pessoa precisa de ter água boa, mas que precisa morar numa casa boa. Por exemplo, no nosso projeto, quem entra no nosso projeto, ele não consegue sair dele sem sair com carro zero, carro de luxo, não é carro... E permanecendo. Né? E permanecendo no negócio. Então você vai aprender como fazer isso. Com apenas R$ 89,00 você consegue chegar lá. Tá, então deixa eu fazer uma pergunta aqui, professor. Você que é o responsável por essa parte aí. Eu quero ganhar 5 mil por mês. Fácil. Quanto tempo eu preciso de estar na DWL ou investir tempo nisso daí para que eu atinja esses 5 mil? Eu preciso de 24 horas? Como que é? A Ou minha não é pergunta tudo pra isso? você, a pessoa chega em mim, eu quero R$ 5.000. Aham. A minha pergunta é, a gente precisa alinhar a expectativa. Qual é o tempo que você quer dedicar para ter 5 mil? Então eu vou responder Porque como hoje, uma... Hoje, Sim, qual o tempo você Tá, responderia? vamos dizer assim. Eu queria, em 2 meses, estar ganhando 5 mil não, reais. qual é o tempo diário que você quer? Ó, vamos dizer que eu se trabalho dedicar. horário comercial, tá? Eu sou uma pessoa aí, trabalho das 8 a... Horário comercial das 8 às 6, né, normalmente? Às 9 às 8 horas por umas dia. 4 horas por dia. Meio Dedicado para Meio período. dedicado full, só que na hora do trabalho eu pego o celular, mando uma mensagem, outra. Se você entrar na DWL com R$ 89,90 e você seguir os treinamentos e fazer, não querer inventar a roda, 6 meses você está ganhando 5 mil. 6 meses, 6 meses. eu Não, investi no você- baixo ali, devagarzinho. Você investiu e você vai ter. Você vai devagarzinho, os vai subir nos patamares níveis pra você subir os devagarzinho. Tá, níveis, isso daí é um Novos- moderado. Novos investimentos. Agora vamos dizer que eu sou o cara louco, assim. Aham. Eu já cheguei, não, eu quero ganhar 5 mil. Quanto tempo 2 você gasta meses. numa faculdade? Você fez faculdade? Quanto tempo? Fiz, foi em 4 anos. 4 anos. E meio, porque eu tive que resolver umas paradinhas. 4 anos e meio, Aham. né? Quanto tempo você demorou depois da faculdade para ganhar? Você foi 4 anos investindo, correto? Pagando a faculdade. Foi. tudo. Não, eu tô pagando até hoje, Até né? hoje. Ainda. Quanto tempo depois da faculdade, depois de 4 anos e meio, Demorou. você começou a ganhar 5 mil? Quer Hoje não dizer, foi. demorou não, assim, é porque eu sempre fui empreendedor. Sim. Né? Então eu saí da faculdade já querendo empreender e eu sempre fui comunicador. Então Mas eu tive. vamos- Mas se uma pessoa normal que fez, assim, Aham. pelo menos amigos que eu tenho, assim, que formou junto comigo e tal. Sim, Cara, acho que eles demoraram 4, 5 anos para pra. ganhar 5 mil. Porque- Então, nós estamos falando de 9 anos de investimento. Basicamente. O multinível, o projeto nosso da DWL, você com 1 ano, eu falei para você, 6 meses você está ganhando 5 mil. E você vai se formando, não tem 5 anos para você ser um profissional de multinível, de marketing e relacionamento. Para você ser um profissional. Se você seguir todas as matérias. Se você seguir Como todos se os fosse uma treinamentos, escola como se fosse também, uma- só que você já ganha do uma começo. escola, só que você está sendo pago para estudar. Entendi. Né? A pessoa precisa entender isso. Ela está sendo paga para ensinar. Paga como? Através isso das num cenário bonificações. mediano. Mediano. Porque tem aqueles caras igual você. Então eu falei assim, Não, eu já tenho um perfil mais de risco, Arriscado, né? Não. Eu na minha vida inteira. Não, de comunicação Cara, mesmo, não é nem de mas arriscar. 5 anos, eu não estou falando para você ganhar 5 mil, não. Em Tá. 5 anos, você está aí com cheque de 7 dígitos, 6 dígitos. Tipo, 100 mil pra 100 cima mil, por 500 mês. mil. Por mês, 500 mil. Caramba. Porque você. Em o 5 anos, difícil tá? do Seguindo o protocolo. 5 anos, passo a passo. Não querendo inventar a roda. Entendi. O que acontece é que quando eu entro sozinho. Só que eu faço uma limpeza hepática, eu falo, peraí, vou contar isso pro Felipe. Aham. Ao contar pro Felipe, o Felipe quer entrar na parada, o que acontece? Hoje eu não estou mais sozinho. Eu vou dividir com o Felipe 50% dos 5 mil, quer ver? Só que o Felipe também conhece amigos. Ele quer levar isso Até pra os outras familiares, pessoas. né? Familiares e tal. Você não vê? A tua mãe, por exemplo, ficou encantada. Na hora, você chegou, conheceu o DWL Brasil, falou com a E tua mãe. agora ela tá doida pelo litotano, tomando todo dia litotano. Pois né? é. O que acontece é o seguinte: as pessoas fazem isso. No final de 3 meses, se você pôs uma meta, em 3 meses eu quero falar com 30 pessoas, É número. cada uma dessas 30 pessoas, você também vai passar o teu estilo e elas também vão trazer cada uma replicar. 30. Já estão falando em 900 pessoas que não foi você que trouxe. Você só trouxe 30. Mas aquelas 30, cada uma trouxe 30. toda aquela rede. Ou seja, rede. no final de É 5 o anos, marketing imagina como está relacionamento. isso. É que nem juros compostos, É né? o relacionamento. composto. É o Juros relacionamento. só crescendo, Na né? verdade, a gente chama de crescimento exponencial. Legal. É melhor você ganhar 1% de 100 pessoas, do trabalho de 100 pessoas, do que 100% do seu trabalho sozinho. Olha que legal. É né? difícil. Você divide, né? Então, essa situação é muito interessante, esse bate-papo, porque evidencia
o cara não está aguentando mais. Fala, gente, eu preciso ter um reforço financeiro. E você pode buscar esse reforço financeiro sem sair do teu emprego. Não, você não precisa sair agora. Não precisa. Faz você, trabalha nas horas extras, trabalha no sábado, no domingo, visita amigos. Olha, conheci uma empresa assim, e aí você vai contagiar aquela pessoa que no domingo não tem o que fazer, está te ouvindo, ela não está preocupada, está livre. Você trabalhando no sábado, domingo e nas horas vagas, à noite, por exemplo, você conquista pessoas. Não é possível que se você fala com 5 pessoas, uma não esteja necessitando de um tratamento de rejuvenescimento ou até de cura mesmo, de solução de problema de doença. O que você vai fazer? A pessoa vai falar, pô, você está aí? Eu acho que... Às vezes a pessoa não tem problema, fala assim, mas a minha sogra está com dor no ombro, a minha mãe está com vazamento sanguíneo, o meu pai está com hemorroide, meu sogro... Você tem alguma coisa? Eu tenho. A empresa DWL Brasil tem toda a linha de produto para recuperar os seus órgãos. Pode ser da unha até a ponta do cabelo. Nós temos todos os suplementos naturais para você fazer diferença no seu solo biológico. E eu te falo uma coisa, o resultado vem nos primeiros dias de você usar os nossos produtos. Deixa eu dar compartilhar uma experiência, né? Ontem eu fui presenteado, né, com o perfume do Dr. Walter Lopes, né? Estou usando ele, estou cheirando o Dr. Walter Lopes. Eu também estou. Olha, tá aqui, ó. Eu também, e ele pega bem, né? Pega. E foi engraçado porque eu gosto muito de perfume, né? Então tem a coleção de perfume lá. Eu sou louco do perfume. Minha mulher fica brava comigo que eu saio comprando perfume desacerbadamente, sabe? E, cara, você percebe que existe uma qualidade ali, né? Colocada ali, né? E apesar que eu queria um frasco maior, né? Eu falei assim, puta, eu queria um de 100 ml, né? Mas os melhores perfumes são os menores frascos, não é verdade? Mas, brincadeiras à parte, cara, você, conversando com o Dr. Walter, você percebe que cada produto que é feito, ele faz total... engajamento na qualidade. Ele tá querendo saber todo o processo, né? Ele faz parte do começo ao fim do processo. E isso é interessante, que nem os produtos capilares que você tem. Se alguém chamar de shampoo, você fala o quê para ela? Não, shampoo você compra em farmácia. Você não vende shampoo. Eu não vendo shampoo, eu vendo cabelo bonito. Sério. É o cabelo saudável. Porque o problema não é nem o cabelo. A raiz do cabelo, segundo os shampoos que se usa por aí, com o parabeno, ela penetra aquele parabeno. Esse parabeno é um perigo. Ele é um metal pesado e ele vai agir daqui a 10, 15 anos no teu cérebro. Vai faltar memória, você vai estar com Alzheimer, você não sabe que foi o shampoo que você usou, baratinho. Olha só. São shampoo baratinho. Então eu não vendo shampoo. Se quer que eu comprar shampoo, é baratinho. Vai na farmácia e compra. Agora você quer ter cabelo bonito, cabelo saudável, então você vai usar o nosso produto capilar. Saúde capilar não tem nada a ver com shampoo. Pelo contrário. Shampoo que está aí vendendo nas gôndolas, eles têm parabenos, são metais pesados, que vão causar problema no teu rim, no teu pâncreas, no teu coração, no teu fígado e principalmente na tua memória. Então, assim, nenhum produto é por acaso que você tem lá, não é só para venda, nenhum produto né? nosso Todos têm um existe objetivo. sem história. Sem história. Tá? Nós vamos falar do ômega 3. Ômega 3 no Brasil, ele é feito... Eu ia perguntar isso agora. Ômega 3 no Brasil, ele é feito de sardinha. Peraí, deixa eu melhorar a pergunta. Suponhamos, eu tô aqui, eu não conheço você. Doutor, por que eu vou comprar o seu ômega 3 que custa... Quanto que custa mesmo, cara? Você lembra? R$200. R$200, seu ômega 3. Mas ali no mercado municipal tem um de R$19,90. Por que eu faria isso? Porque o de R$19,90 ele tem um nome que está atrás do rótulo, chama Engana Trouxa. Só que ninguém vê. Ninguém vê esse nome, mas chama Engana Trouxa. Aquelas letras miúdas. Sabe por quê? O cara que está comprando um produto desse, ele é suicida. Ele não tem amor próprio. Mas o problema é que ele não sabe. Esse é o problema. Então, se você não sabe, quando você compra um produto que é feito de sardinha, do mar brasileiro, a sardinha está contaminada com mercúrio. Ela já está contaminada com mercúrio. Por quê? Você sabe o que é esgoto de São Paulo jogando tudo dentro do Oceano Atlântico? E os rios fazendo isso? Onde está esse veneno todo? Tá dentro, o peixe está comendo aquilo lá. O nosso ômega 3 ele é importado. Ele vem lá na beirada do Alasca. Região ártico ali já, né? Onde o peixe está a 500 metros de profundidade. Águas profundas. E ele é super gelado. Aí ele tem ômega. Faz o seguinte, compra o ômega baratinho e põe na geladeira. Se ele congelar, não é ômega.
Pronto, faz o teste. Você está sendo Aí, ó, enganado. vamos fazer um desafio, então. Você tem um ômega 3 na sua casa que você pagou R$19,90, põe no freezer, se Ele vai congelar. Beleza. Congelar. De Ou acordo. abre ele, você vai sentir o cheiro da sardinha, pô. Olha só. Corta aquela película dele ali, vai vazar. E dá um cheirinho. E cheira, você vai ver aqui o cheiro da sardinha. Entendi. Pô, muito legal. Agora sim. Agora, se você pega o ômega 3, do jeito que é o nosso, Uhum. importado com qualidade, você vai tomar uma cápsula, ele vai direto agir no teu coração. Ele vai ser amigo do teu coração. O outro vai ser inimigo do teu coração, inimigo do teu pâncreas, vai ajudar a entupir o teu coração, que já está entupido. Então não adianta comprar coisa barata. Aliás, coisa barata serve Sim. para quê? Agora é legal, doutor, que a gente vai aproveitar esse modelo que a gente vai implementar aqui dentro da DWL, Uhum. de podcast. Então a gente vai trazer, né, episódios falando mais específico ainda, né, sobre cada produto, né, o que eles representam, qual que é os diferenciais deles. E a gente já está caminhando para o fim aqui, né, do nosso horário. Eu vou fazer algumas perguntas que eu peguei com alguns CDVs, pode ser? Pode, mas antes eu quero dizer uma coisa para Claro, vocês. fica à vontade. Vou dizer uma coisa para vocês todos aqui que estão nos ouvindo. Primeiro, que esse podcast vai estar sendo transmitido pela Rádio DWL Brasil. Isso é muito importante. Fica atento, nós vamos usar nos grupos. Já pensou essa aula sendo reprisada? Não, foi muito conhecimento aqui, né? Né? Colocado na mesa. Muito conhecimento isso aqui. Imagina os próximos. Isso aqui é É uma introdução, uma né? introdução. Nós É. estamos fazendo primeiro, batendo um papo solto aqui, sem nenhum papel anotado, e você vai perceber que isso aqui é muito natural. Como é natural o nosso produto, como é natural a nossa medicina, como é natural o nosso comportamento. Então você está percebendo que é algo intrínseco à tua felicidade, o nosso trabalho. É levar vida, oportunidade, saúde para você. Seja a saúde do bolso, do fígado, da vesícula, do pâncreas, do útero, do seu órgão sexual, do teu órgão anal, que é a hemorroida, por exemplo. E aqui nós temos solução para tudo isso. E você faz isso no conforto da sua casa, com os produtos maravilhosos da DWL Brasil. Então vamos lá, para as perguntas. Vou falar para o professor aqui, primeiramente. O que nós podemos esperar como distribuidores pertencentes à rede, né, aos níveis, da DWL nos próximos meses, ainda nesse ano? O que podemos esperar? Então, nós estamos aí nesse projeto já... A empresa é muito nova nessa Sim. área, né? Então, estamos construindo aí materiais, vídeos sobre produtos, sobre qualidade do produto, né? Sobre treinamento. Nós já temos um sistema de treinamento, nós temos lives específicas de sábado, somente para distribuidor, né? Treinamentos ali, né? Insights. Então, assim, para a rede em si, né? Fora o plano maravilhoso, né? Que foi vai concebido, ser apresentado vai em ser breve, né, doutor? apresentado em Através breve, de vídeo. em vídeo, né? PowerPoint, né? Fora isso, nós estamos, o Dr. Walter falou sobre a universidade, né? Tudo isso voltado justamente para o crescimento. E hoje você tem todo o apoio, né? Para você crescer. Como eu falei, você entra no início lá, você entra num sistema de treinamento que nós temos professores maravilhosos, né? Que são PhDs nessa área de relacionamento, de marketing, né? E você vai poder receber isso e colocar em prática. Agora, o que a gente fala, né? Se você ouve uma palestra, se você ouve uma história, não coloca em prática, ela vai ser apenas Um tijolo de ouro no fundo do oceano, não serve para nada. serve para nada. Ela vai ser apenas ali um conteúdo. Né? Agora, quando você pratica, ela se torna conhecimento. Conhecimento você não perde. Sim. Ninguém te rouba o conhecimento. Né? Mas, para isso, você tem que seguir a cartilha de treinamentos que nós temos. Então, assim, muita coisa nova, muita coisa boa. Agora, né, até o final do ano, né, temos aí, já tivemos hoje reuniões, né? Ontem treinamento com a equipe, né, com a equipe interna. E agora aquele Final de treinamento ano. que foi dado para os nossos colaboradores na empresa, Aham. eu quero que você faça a mesma coisa com os 30 melhores da rede. Aí, Tá? aqui, presencial aqui? Não, Vai- online. Online, show. Online. Vamos fazer. Online. Então, tá? assim, Aliás, bom seria se fizesse aqui, né? Nesse estúdio aqui. Pode ser, legal. Olha, Tá- libera todo mundo, eles vão aparecer aqui, vão fazer Isso. isso, legal. A gente um já Zoom, treina né? ao vivo Ao aqui vivo, com ele. ao vivo. Legal. O Então- Jackson já deu o joinha ali. já. Então, assim, tô muito, como a gente fala assim, numa expectativa muito grande. Legal. Né? E assim, muitas vezes eu falo sempre pro pessoal, né, da rede,
não deixe que essa expectativa gere ansiedade. Ansiedade traz doença. Né? Tenha isso como expectativa. Tem esperança. Tenha uma esperança. Né? E esperança do verbo esperançar. Né? Essa esperança de ficar parado, sentado, esperando. Né, não é esperança. Não. Né? É o verbo esperançar, né? Que você vai atrás. Sim. Né? Então tem todas as possibilidades aí para os distribuidores ter sucesso aí nessa carreira. Show de Tá bola. bom? Vamos lá para a próxima pergunta. Dr. Walter, aqui tem que ser rápido, porque eu sei que você tem uma cartilha sobre isso, tá? Mas aqui a gente está indo para o final, vamos... Qual o segredo para longevidade? São 7. São 7 segredos. O primeiro segredo é você se amar o suficiente. Porque se você gosta de um pileque, se você gosta de um cigarro digital, né? Se você gosta de padaria, desculpa, meu amigo, você se odeia. Tá? Porque a única coisa boa que eu gosto da padaria é o caixa. É onde está o dinheiro. Porque tirou da caixa ali, o resto não serve para nada. Então, vou dizer uma coisa para você. O primeiro segredo é você se amar. Uhum. Eu tive um programa de televisão, na Rede Vida Televisão, muita gente me conhece de lá, daquela época, tive na Bandeirantes também e tal. Então o pessoal pedindo para você voltar para televisão. Ué, o SBT tá me chamando aí, sábado Aí, de manhã, se alguém falar que me assiste, eu vou para televisão. Vamos fazer uma enquete, Fazer né? uma enquete. Você quer ver o Dr. Walter Lopes na televisão? Na Bandeirantes? Na Band. Bandeirantes, na Bom, Band. se você não quer me ver na televisão, você pode me ver no teu celular. É entrando no site da Rádio DWL. E no YouTube, né? Ou pelo DWL YouTube. Brasil Nós no temos YouTube. milhares e centenas de horas de palestra pelo YouTube. A gente tá batendo quase 100 mil inscritos no YouTube, hein? Ok. A gente quer a plaquinha, né? Que a gente quer decorar lá a DWL e colocar aquele troféu também, né? É importante pra nós, né, doutor? Então, se inscreve aí, porque tem pessoas que assistem. E como é que ele suas faz para lives. se inscrever? Só apertar um botão, mano. Não tem trabalho. Qual site que é? No YouTube. Você vai lá, YouTube. youtube.com.br, e você entra lá. DWL Brasil. Apertou um botão vermelhinho lá, se inscrever. Pronto. Pronto. Ele tá com 91 mil, falta 9 mil. Falta 9 mil só. Então vamos lá buscar essa meta aí até o final de Porque a outubro. gente quer a plaquinha, né? A gente precisa da Com plaquinha. certeza. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, bem rapidinho, Vai lá. o segundo ponto é isso aqui, é a água. A água. O teu corpo, 80% é água. O planeta Terra, 80% é água. Agora, qual é o tipo de água que corre em você? Água carcinogênica, que vai te dar doença, furúnculo, joelho travado, osso quebrando, e etc. Ontem o professor deu uma aula boa sobre água pra mim ontem. Né? Aprendi umas coisas que eu não tinha a mínima Sim. ideia. Já vai comprar na usina. Então você pode... Tanto que nós lançamos um aparelho para você ter uma usina de água Dentro da sua casa. dentro da sua casa. Você não precisa comprar uma Sabesp, sei lá o que, como você... Até porque a Sabesp, me perdoe aí, os sabespianos, os governos aí, a água que a Sabesp dá pro povo é melhor fumar maconha. Certo? Porque a água que vem da caixa d'água, ela só serve para lavar louça. Não serve nem para lavar o teu cabelo, porque ela tem cloro. Acaba com o teu cabelo. E esse cloro, ele vem na forma de vapor, você cheira o vapor, no final de 5 anos você tem uma doença, você não sabe qual é. Eu me lembro que eu era amigo do Jair Rodrigues, aquele cantor, ele foi fazer uma sauna a vapor. A água que saía lá, vaporizava, era uma água dessa, que vem da prefeitura. É puro cloro. Claro. Ou seja, ele não resistiu e morreu. Então, eu quero dizer para você, morreu bestamente com a água. Então, você tem que ter água boa. A terceira coisa que você tem que ter bom na sua casa é uma boa alimentação. Para isso, nós damos para você como comer e como se alimentar bem. A quarta coisa boa é que você tem que ser amigo das frutas. Você sabia que 80% das crianças brasileiras não sabem o que é um kiwi? Você sabia que 80% das crianças brasileiras, metade está com câncer? Mas por quê? Porque o pai não ensina a comer. Aliás, as igrejas, com todo o desculpa que eu tenho aqui, o respeito que eu tenho pelo pastor, minha família, tudo evangélico, o pastor também, eu vou dizer uma coisa, as igrejas patrocinam o envenenamento de criança. Elas fazem festa com bolo de aniversário, ué. As igrejas tinham que tomar vergonha na cara e tirar pastel de feira e colocar para os seus adeptos, para os seus seguidores, membros, fruta, legume, verdura e cereal. É muito mais útil. As crianças não sabem o que é um alface, não sabem o que é um pepino, não sabem o que é um rabanete, não sabem o que é uma cenoura, mas elas sabem o que é um Danone. Aquele amigo do teu câncer.
Amigo, cria juízo, tira suas crianças do lodo do câncer e traga ela para assistir esses podcasts. E vem assistir também para aprender a lidar e levar saúde para tua família. Ele está no quarto, E para finalizar, faltam três. Você precisa cuidar do teu fígado. E para cuidar do teu fígado, começa fazendo a limpeza hepática. Outra coisa, não adianta você fazer nada disso se você não cuida do teu coração, boneco. O teu coração tem uma arma poderosa que ele usa, chamada ômega 3. E outra saúde importante é cuidar do teu cérebro. O teu cérebro é um emaranhado de fios. Aqui dentro desse estúdio tem fio para tudo quanto é lado. Já pensou um fio desse ficar descascado? Pode correr um incêndio aqui, sim ou não? Morre todo mundo. Morre todo mundo. E qual é o segredo? Aliás, aquela boate lá do Rio Grande do Sul, morreu todo mundo por causa do fio descascado. Então, o que você tem que fazer? Você tem que proteger teus fios. Como? Através de um produto nosso chamado BioAge. A idade biológica tua vai mudar. E você vai ter a competência de raciocínio que eu tenho, modéstia à parte. Eu tenho um raciocínio muito rápido e você vai chegar aos 70 anos, como eu cheguei, com essa cara aqui. Doutor, para a gente recapitular, então o segredo da longevidade são 7 pilares. 7 pilares. Se amar, beber boa água, boa alimentação, ser amigo das frutas, cuidar do fígado, do coração e do cérebro. Do cérebro. Correto? Agora, coração e cérebro é um pilar só. Tá. O pior doença que você tem é a doença do bolso vazio. Não existe câncer pior que esse. Até porque se você tiver um câncer com o bolso vazio, meu amigo, vai te sobrar um pepino para descascar que você não tem noção. E essa é uma patologia que está presente. A maior doença do século, no mundo hoje, é a falta de dinheiro. Para isso, nós temos a DWL Brasil lhe dando a oportunidade de vir conosco, trabalhar conosco, levar produtos maravilhosos, salvar vidas, em primeiro lugar, salvar vidas e ganhar o teu justo, como Jesus disse, a Deus o que é de Deus e a César o que é de César o que é de César. Então, a tua parte do teu ganho, do teu lucro, sagradamente, nós honramos e você vai ganhar dinheiro também, salvando-se da doença pior do mundo, que é a doença do bolso vazio, que é uma síndrome metabólica sofrida. Só quem não tem sustentação financeira sabe o quanto é difícil viver sem dinheiro. Eu acho que é muito mais fácil você viver com dinheiro do que sem dinheiro. E vou dizer uma coisa para você, é muito mais fácil ser pobre, porque o pobre está muito voltado... Eu não gosto de falar isso porque as pessoas acham ruim. O pobre está muito voltado para o comodismo. A pobreza está muito ligada ao comodismo. Zona de conforto. Zona de conforto. E a pobreza não tem só a ver com... Agora, pega um rico. Rico trabalha... Olha, aqui, ó, tá aqui, ó, 7 horas da noite, eu comecei às 4 da manhã. Pode ver as mensagens que eu mandei hoje, às 4h30 da manhã. E eu ainda tenho reunião depois daqui. Então, eu não trabalho por dinheiro. Eu trabalho para ajudar as pessoas a despertarem o quanto é bonito você ser saudável do bolso, meu irmão. Como é bom você ser saudável do bolso. Sabe por quê? Você está achando que dinheiro não é de Deus? Por que você não ganha dinheiro e ajuda mais a sua igreja? Por que você não ganha mais dinheiro para ajudar, como eu ajudo, as creches? Eu tenho prova do que eu estou falando. Sabe quanto asilo eu ajudo? Sabe quantas igrejas eu ajudo? Porque ela tem movimento em prol da criança e eu patrocino isso? Não vamos nem falar nisso. Agora, eu só posso fazer isso porque eu tenho dinheiro. Se eu não tivesse dinheiro, eu estava mendigando, pedindo esmola para dois, para mim e para você. Vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com a DWL Brasil, vamos ganhar benéficas comissões, salvando vidas, levando oportunidade para tantas pessoas que precisam fazer parte desse projeto. Então, emendando já essa pergunta aí que você entrou no lado econômico da coisa, né? Professor Carlos, qual dica você dá para a galera aí... Às vezes não necessariamente dentro apenas da DWL, mas um pessoal que pensa assim, eu quero ter liberdade financeira, a tão sonhada liberdade financeira. Isso é importante também porque quando a gente fala em ajudar as pessoas, né, principalmente, eu tenho um prazer, graças a Deus, eu não sou apegado a bens materiais. Minha esposa é prova disso. Tanto que quando eu mudo de casa e meus móveis estão lá, eu sempre procuro alguém que precise e dou. Eu não vendo meus móveis, mesmo sendo novos, eu não vendo. Isso é uma filosofia minha. Você ter liberdade de ajudar pessoas, isso é maravilhoso, né? A liberdade financeira não é só a liberdade de viajar, não é a liberdade de você poder ajudar, contribuir, é você pegar o irmão que tá passando necessidade e falar, meu irmão, tá aqui, ó, vou te ajudar. Me fala mais sobre assim, qual que é a dica para que eu consiga alcançar uma liberdade financeira? Então, a liberdade financeira, primeiro, ela vem do que o Dr. Walter começou a falar, você tem que sair da zona de conforto, né? Na zona de conforto não tem prosperidade. Note-se, se você fizer
tudo que você fez hoje, se você fizer amanhã, você vai ter o mesmo resultado de hoje. Então, você tem que procurar, dei uma palestra agora, sábado passado, na coisa, procure melhorar pelo menos 1% ao dia. Cada né? dia, Cada um dia grãozinho 1%. que você vai... Começa do início, né? Começa fazendo. Começa lendo uma página de um livro, começa lendo um treinamento sobre o seu trabalho, né? Saia da zona de conforto. Hoje, essa síndrome, né, do bolso vazio, essa doença que tem, é porque as pessoas entraram num piloto automático. Elas levantam de manhã, elas têm a mesma atitude que teve ontem. Mesmo trabalho, né? Mesma coisa. Então, tem que sair da zona de conforto. Primeira coisa, sair da zona de conforto. E dentro disso daí, hoje, cara, a gente tem empresa, você percebe como é difícil você achar pessoas, né? Colaboradores, estão dispostos, engajados. Porque existe muito a questão de você empreender dentro da empresa que você trabalha. Você dá sugestão, dá ideia. Deixa eu contar uma história pra você que legal, ó, rapidinho, só para antes de você concluir. Todo mundo conhece a 3M, né? Sim. 3M é aquela empresa, né, de adesivos e tal. A 3M, certa vez, elas criaram uma cola que ela não colava, né? E simplesmente foi um projeto que eles abandonaram. Aí um funcionário pegou aquilo lá, olhou, bom, como cola não serve. Daí ele pegou um papel, colocou assim e tal. Mas como para isso aqui serve? Foi quando ele criou a ideia do post-it. Uma cola fraquinha, mas que segura um papelzinho para você colocar lembretes. Quando ele apresentou isso para a diretoria da empresa, eles pagaram royalties para ele até o fim da vida dele. Ele empreendeu dentro da própria empresa. Então, voltando nisso aí que você falou, é interessante. Segunda coisa, sai da zona de conforto. Segunda, né? Primeiro, sai da zona de conforto. Segunda, nunca faça achando que você está fazendo para alguém. A própria Bíblia nos ensina. Tudo que nós fazemos, temos que ter... Faça quietinho ali. Não, temos que ter a noção que nós estamos fazendo para Deus. Tudo é semeadura. Sim. Tudo é semeadura. Deixa melhor o ambiente que você chegou. Deixa melhor. Eu tô ali, né? Vejo um negócio, hoje mesmo vi um negócio lá na empresa, falei, fulano, tá errado. Ocupar espaços vazios. Ocupar esse espaço vazio. Então, sempre deixe melhor do que você saiu. Igual você falou de casa, né? Quando eu alugava casa, a pessoa ela queria que eu voltasse lá. Não, volta para cá, né? Eu já tive experiência de pessoas... Ô, Carlos, fiquei sabendo que você está querendo mudar, volta para cá. Por quê? Porque sempre deixei melhor a casa do que quando eu recebi. Então, são duas dicas. Saia da zona de conforto, empreenda, aprende. Tudo na vida, você consegue aumentar a sua qualidade, né? Aumenta as suas percepções. E segundo, nunca faça achando que você está fazendo para o patrão, na sua empresa, onde você está trabalhando hoje, né? Onde você está empreendendo. Nunca pense que você está fazendo para o seu patrão. Você está fazendo para Deus. E a colheita vai vir. Isso é muito legal e muito enriquecedor, né? Você ter esse mindset, né? Que a gente utiliza esse nome hoje, é chique, né? Mindset. Então, assim, para finalizar, eu tinha mais perguntas aqui, mas o nosso horário está dando. Do professor Carlos tem uma reunião daqui a pouco, o Dr. Walter também. Então, vamos deixar nas mensagens finais aí para a galera aí, né? E falar que na próxima semana estaremos com mais um novo episódio, não é não, doutor? Sim. Na próxima semana e todas as semanas, né? Esse aqui é um modelo que vem para ficar. Você gostou, doutor? Gostei. Legal, né? Eu já estava morrendo de inveja de quem fazia isso. Eu fui convidado, na verdade, para vários podcasts, mas não era o meu tema. Aqui não, aqui é DWL Brasil falando. É a sua casa. É a minha casa. Aí mudou tudo, né? O cenário muda. E se eu for no convidado para fazer algum podcast com outras pessoas, que a gente é convidado, evidentemente eu vou falar aquilo que eu sei. Eu não vou entrar num assunto que eu não domine. Então, vocês estão convidados a nos acompanhar, sempre pensando que isso que o professor Carlos falou. E, antes de tudo, agradecer muito pela oportunidade que Deus está nos dando. Porque isso há 1000 anos atrás era impossível. Hoje, no conforto da sua casa, você consegue me ver, nos assistir aqui. Então, vamos agradecer a tudo isso que está acontecendo na nossa vida. Eu quero agradecer também aos idealizadores desse projeto que nós estamos aqui. Cada produto desse, cada microfone, cada mesa, cada televisão que está aqui, cada câmera que está aqui, ela foi pensada, foi idealizada, teve um investimento. Isso tudo para você curtir o nosso trabalho e curtir as nossas informações. Muito obrigado a todos pela presença. Obrigado também, Felipe, pela entrevista, pelo podcast.
E obrigado aqui, honrosamente, o Carlos, que está lá de Goiânia, aqui conosco hoje, aqui, na cidade sede da DWL Brasil, professor Carlos, ter nos acompanhado, e a gente também tem muita gratidão pela vida, pela presença e pelo trabalho dele junto conosco. Pois é, doutor Walter, eu quero agradecer aí ao espaço, né, que nós temos, e coração sempre grato, né, principalmente não pela oportunidade de estar trabalhando junto, mas pela saúde, né, que o senhor me proporcionou. E agradecer o pessoal que está nos ouvindo, né, todos, como foi falado, né, você vai ter muitas oportunidades, muitos conhecimentos, né, muitos mindsets, como o Felipe falou, né? Então, muitos insights aí para que você possa crescer, desenvolver, para que você possa realmente ter essa oportunidade. Eu sempre falo, só para deixar claro, né, muita gente fala que brasileiro é preguiçoso, eu sempre fui contra isso. Né? A mulher que cuida de uma criança de filhos, 4, 5 filhos com salário mínimo no Brasil, são todos heróis. São heróis. Né? Então, a DWL vem justamente para te dar essa oportunidade. Para você que quer empreender, para você que quer aprender, né, nós temos essas portas abertas para você. Sejam bem-vindos a este projeto. Muito obrigado. E eu quero finalizar fazendo uma homenagem aqui a um ser que acabou de chegar aqui no planeta Terra, não é? Ela nasceu ontem, uma menina saudável, linda, maravilhosa. Ela, a neta do professor Carlos. Qual o nome dela, parabéns, Carlos? Apaixonada. Qual o nome dela? Qual o nome dela? É Esther. A Esther. Tudo de bom que pra Esther. ele não Deus conheceu, abençoe. porque ele ficou esperando ela nascer e não saía, Não ele teve que conseguimos pegar a ver. viagem, ele não conseguiu ver ela ainda. Ele E deve pessoalmente, estar com né? saudade sem ver ainda. Ah. Mas ele já viu, evidentemente, através de vídeo, fotografia. Então, parabéns aí à vovó, Ruth, né? a vovó, principalmente, a vovó deve estar com um sorriso de orelha a orelha, né? E toda a família, pai, mãe, todo mundo. E a você também, Carlos. Muito obrigado. Muito obrigado. E parabéns. E pessoal, muito obrigado por acompanhar, né, esse podcast. Se inscreva no canal da DWL Brasil, a gente quer bater muito 100 mil inscritos. Esse projeto aqui, então, esse podcast vai acontecer semanalmente. Nós queremos ter convidados diferentes, né, Dr. Walter? Sim. Então, fiquem ligados, vão ter vários temas, empreendedorismo, saúde, finanças, família, tudo que envolve a vida, né, nossa, assim, né? A vida Das do pessoas em ser geral. humano, das pessoas em geral. Sim. Então, muito obrigado pela sua audiência e esperamos você na próxima semana. Abraço Bom. a todos. Até mais. Tchau, pessoal!